Olá, pessoal. Então, agora a gente vai começar a estudar integrais de fluxo, que é um dos pontos mais interessantes de cálculo vetorial, na minha opinião. E qual é a ideia aqui? Aqui nessa figura das notas de aula, a gente tem a simulação de um rio fluindo, e aqui um certo obstáculo aqui, né, no fluxo do rio. Então, a ideia é que cada coisinha dessas coloridas que vocês estão vendo é um vetor que representa a velocidade do rio naquele ponto. E qual é a ideia de fluxo? A gente tem uma superfície que esse fluido consegue atravessar, né, que, por exemplo, a água consegue atravessar, e a gente quer saber quantos metros cúbicos, qual o volume de água que atravessa essa superfície por unidade de tempo, por exemplo, por segundo. Então a gente vai usar esse contexto como motivação, e é claro que a gente não vai muito a fundo nesses conceitos mais físicos, né, dentro dessa disciplina de cálculo, mas é essa a ideia que a gente vai usar como motivação. A gente tem um fluido, por exemplo, um rio fluindo, e a gente quer saber qual o volume desse fluido que atravessa uma dada superfície por segundo, por exemplo. Então, os elementos que a gente vai ter nessa situação são uma superfície dada, já parametrizada ou não, uma superfície que talvez a gente tenha que parametrizar, e a gente vai ter também em mãos um campo vetorial, que a gente costuma denotar por F, e a gente vai querer saber qual o fluxo desse campo vetorial através dessa superfície. E, como a gente viu em uma videoaula anterior, a gente vai considerar uma superfície orientada. Então, essa superfície branca aqui vai estar munida de um campo de vetores normais, que vão indicar que esse fluxo em verde é positivo ou negativo, dependendo da escolha de vetores normais que é feita para essa superfície. Então, nós vamos supor que a gente tem em mãos uma superfície suave, parametrizada por uma função R de UV, e esse problema aqui, de um modo geral, ele é complexo, então a gente vai tratar ele como a gente trata esses problemas que levam à definição de uma integral. A gente vai particionar esse domínio, né, do problema em pedaços menores, e em cada um desses pedaços menores a gente vai fazer uma aproximação. Então, ao invés de considerar a superfície como um todo, que nesse caso seria uma esfera, a gente vai dividir essa esfera em pedaços menores, SK, através de uma partição do domínio, assim como nós vimos anteriormente em integrais de superfície. E considerando essa partição da superfície em pedaços menores, a gente vai pensar no fluxo φk que a gente tem através do pedacinho SK da superfície. E aí o fluxo total vai ser dado pela soma do fluxo através de cada um desses pedaços. Bem, então como que a gente vai estudar o fluxo através de um pedacinho SK da superfície? A gente vai considerar aqui um ponto da superfície e a gente tem um campo vetorial, ou seja, a velocidade do fluido nesse ponto. Esse vetor do campo vetorial não necessariamente tem já a direção normal à superfície. Então a gente vai enxergar que esse vetor do campo vetorial ele tem uma componente tangente à superfície, que está aqui contida no plano tangente, a superfície nesse ponto. E a gente vai entender que esse vetor do campo vetorial tem uma componente normal à superfície, com a direção do vetor normal. E é essa componente normal azulzinha aqui que a gente vai entender que dá uma contribuição para o fluxo do fluido através da superfície. E vocês podem revisar lá de geometria analítica que a projeção de um vetor V sobre um vetor N tem uma certa expressão, mas como o nosso vetor N aqui, a gente está considerando que ele é o vetor normal unitário à superfície, essa projeção vai se dar pelo produto escalar. Então, na verdade, aqui, né, eu estou me referindo à projeção como o tamanho da projeção, certo? Então, reescrevendo para ficar mais adequado, a componente normal de V é dada por esse escalar, resultado do produto escalar. E agora, tendo já essa componente normal da velocidade do fluido nesse ponto, como que a gente vai fazer esse fluxo através do pedacinho da superfície K? A gente vai pensar agora que esse fluxo, vamos pensar nele agora como a massa
do fluido que atravessa a superfície. Então, seguindo o raciocínio das notas de aula, vamos pensar agora que a gente tem o fluxo medido em quilos do fluido por segundo. Então, se a gente está pensando em metros cúbicos de água por segundo ou quilos de água por segundo, as ideias são bem semelhantes de qualquer maneira. Mas pensando agora na massa, no fluxo dessa maneira, o que a gente vai entender? A gente vai aproximar o fluxo através do pedacinho SK da superfície como produto da densidade do fluido com a componente normal da velocidade do fluido naquele ponto e a área da superfície. Então é uma coisa bem coerente, né? Quanto maior a área da superfície, a gente entende que é maior o fluxo também. Quanto maior é a componente normal, certo? Quanto maior é esse vetor aqui, maior vai ser o fluxo também através desse pedacinho da superfície. E aqui, se a gente está pensando agora em massa de fluido, quanto maior a densidade do fluido, maior a massa de fluido que atravessa a superfície por unidade de tempo. E assim nós chegamos a essa expressão aqui embaixo para o fluxo através da superfície SK, lembrando que aqui nós temos uma aproximação. A densidade do fluido a gente está chamando de ρ, a componente normal é dada pelo produto escalar, que nós mencionamos aqui, e a área da superfície SK a gente está chamando de delta SK. E assim a gente chega em uma aproximação para o fluxo total através da superfície. O fluxo total é a soma do fluxo através de cada pedaço SK, e o fluxo através de cada pedacinho desse está sendo aproximado por essa expressão aqui embaixo. Então, juntando essas duas expressões, a gente tem a aproximação aqui à direita, em que o fluxo é aproximado através de um somatório, onde ρ corresponde à densidade do fluido, esse produto escalar corresponde à componente normal da velocidade do fluido naquele ponto, normal à superfície, e ΔSK é a área do pedacinho correspondente da superfície. E aqui eu vou destacar que nós temos o produto de ΔSK com esse termo laranja. E esse termo laranja ele é um escalar, porque a densidade do fluido é escalar, e esse produto escalar resulta em um escalar. Então, o que ocorre é que a gente está fazendo um somatório muito semelhante àquele que a gente viu em uma videoaula anterior, em que a gente discutiu a massa de uma lâmina, certo? Então, aqui, considerando que o erro cometido pela aproximação se aproxima de zero quando n vai para infinito, no limite, quando n vai para infinito, a gente vai ter em mãos algo muito semelhante ao limite do somatório, que define as integrais de superfície que nós vimos em uma videoaula anterior. Ou seja, definindo o fluxo como limite da aproximação que nós tínhamos agora há pouco na videoaula, ou seja, definindo o fluxo como limite desse somatório, e observando que esse termo laranja é escalar, a gente chega no mesmo tipo de limite que definiu as integrais de superfície que nós vimos anteriormente. Então, é dessa maneira que a gente vai definir o fluxo através de uma superfície, como uma integral de superfície, que nós vimos anteriormente, só que com a função escalar tendo todo esse contexto vetorial que nós discutimos aqui. E como que vai ficar a nossa definição? Se a gente tem um campo vetorial F contínuo, definido sobre uma superfície orientada, lembrando que a superfície precisa estar orientada, porque a gente precisa ter esse referencial, se esse fluxo aqui em verde ele é positivo ou negativo, por exemplo. Então, se essa superfície está orientada e tem vetor normal unitário, n, a integral de fluxo, que vai representar o fluxo do campo vetorial através da superfície, vai ser escrita como essa integral de superfície aqui à direita. Mais uma vez destacando que esse produto escalar resulta em um escalar, então a gente cai no mesmo caso das integrais de superfície que nós vimos anteriormente, onde no limite o número de pedacinhos da superfície vai para infinito e a área de cada pedacinho se aproxima de zero. Então a gente tem no limite, aparecendo lá na integral, esse elemento infinitesimal de área de superfície lá na nossa superfície S. Então é dessa maneira que a gente define a integral de fluxo.
que tem uma notação mais resumida, por assim dizer, aqui à esquerda. Tá? Então, o que está escrito à esquerda aqui é simplesmente uma notação, é uma maneira de escrever essa expressão aqui à direita. Bem, então essa é a nossa definição de integral de fluxo. Espero que tenham aproveitado bem essa videoaula, leiam as notas de aula também, porque essa parte conceitual ela é muito importante, tanto dentro da nossa disciplina, no contexto, enfim, no aspecto conceitual, quanto é muito importante também essa videoaula no contexto de outras disciplinas, porque é a visão dessa definição que, na minha opinião, permite que a gente enxergue a ligação dessas integrais com as aplicações que aparecem em outras disciplinas. E assistam na videoaula seguinte um exemplo resolvido de uma tal integral de fluxo.